The Beginning After the End. Volume 2. Capítulo 29. Espada e Corpo. Sylvie solta um kill de empolgação com a ideia de explorar uma masmorra, mas fico em silêncio, olhando para as duas espadas amarradas na parte de trás da minha cintura. A batalha de hoje com Caspian confirmou muitas coisas para mim. Passei muito tempo me ajustando e aprendendo o sistema mágico deste mundo. Assimilando com a vontade bestial de Sylvia, aprimorando minhas técnicas de atributo relâmpago e gelo junto com todos os outros elementos. Eu estava tão absorto no fato de que este mundo tornava você capaz de produzir manifestações físicas de elementos que negligenciei meus fundamentos, exatamente o que eu era melhor, que era meu corpo. Na minha vida passada, usei as técnicas mais simples para aproveitar ao máximo minha pequena reserva de ki apenas com minha espada, eu fui capaz de chegar ao topo. Este mundo oferece muito mais possibilidades, mas se eu realmente quiser me destacar e me tornar o melhor neste mundo, terei que usar não apenas meus dons nesta vida, mas também minhas experiências da minha vida anterior. No meio dos meus pensamentos, sinto alguém passar por meu ombro. Olhando para cima, vejo o garoto loiro chamado Lucas passar por mim com sua comitiva de guardas e servos. Você não é ruim para um aumentador, mas é isso. Não fique arrogante porque por acaso estamos na mesma classe. Mesmo nas mesmas categorias, há níveis, e você estaria no fundo do poço. Conheço seu lugar. O garoto loiro apenas sorri enquanto inclina a cabeça intencionalmente para trás para que ele possa olhar para mim. O fato de que sua altura era um pouco menor do que a minha apenas o fazia parecer bobo. Que comportamento clichê para um figurante irritante. Nem mesmo me preocupando em discutir com ele, eu apenas encaro Jasmine. Vamos para o portal. Atravessando o portão de teletransporte, meus sentidos saltam do cenário. A cidade de Shirus tem o maior número de portões de teletransporte entre as cidades, pois é a única maneira de você entrar nela, sendo uma cidade flutuante e tudo. Aquele que cruzamos nos levou diretamente para a entrada da frente da área conhecida como a Clareira das Feras. Ao ouvir o chiurear dos pássaros e ocasionais gritos e rugidos de bestas, o som constante da água fluindo enchendo o fundo criou uma sinfonia natural. A visão de árvores altas e inúmeras colinas cheias de plantas diferentes me lembrou de tudo, menos de uma paisagem perigosa repleta de monstros que podem matar até mesmo o mais forte dos magos. Apenas bestas de baixa patente habitavam nos arredores da Clareira das Feras, onde os recursos naturais eram os menos abundantes. Quanto mais fundo você vai, mais misteriosa a paisagem se torna, com cavernas e entradas escondidas para regiões inexploradas do continente. Eu respiro fundo, com Jasmine logo seguindo através do portal atrás de Sylvie e eu. De repente, Sylvie salta da minha cabeça e sai correndo, como se estivesse perseguindo algo. Estupefato com este evento, eu apenas grito. Espere, SYLV! Onde você está indo? Sylvie apenas me envia uma resposta vaga, dizendo que também quer treinar. Meu dragão de estimação nunca saiu do meu lado desde que eclodiu, mas ela vai embora de repente? Fiquei inquieto no início, mas percebi depois de um tempo que podia sentir onde ela estava. Eu acho que ela vai ficar bem. As bestas de mana têm um instinto natural de ficar mais forte depois de um certo período de tempo. Ela deve ter se sentido muito sufocada por estar em um ambiente protegido por toda a vida. Jasmine diz, caminhando ao meu lado. Colocando a mão no meu ombro, ela sinaliza para começarmos a nos mover. Há um lugar que gostaria de visitar antes de ir para uma masmorra. Porém, temos que nos apressar, fica um pouco mais perigoso à noite. Ordenando mana em seu corpo, Jasmine dispara para longe, com seu atributo de mana de vento impulsionando-a ainda mais rápido. Eu sigo o exemplo, formando duas rajadas de vento abaixo dos meus pés antes de correr atrás dela. Fiz questão de manter o controle sobre Sylvie,
mas não seria um grande problema, já que ela e eu estávamos mentalmente ligados. Mesmo que a distância entre nós aumentasse, a conexão permanecia forte e eu era capaz de sentir que Sylvie estava pegando pequenas presas, seu humor estático me afetando também. A viagem durou algumas horas e escureceu. A única razão pela qual fui capaz de acompanhar Jasmine, mesmo quando ela estava em um estágio amarelo escuro, foi graças ao uso de rotação de mana ao longo do caminho. Essa habilidade se tornou quase uma segunda natureza para mim agora, e eu a uso inconscientemente sempre que eu exerço mana. No final da noite, passamos por uma floresta densa e chegamos a uma pequena clareira. Cercada por árvores, havia um pequeno campo de grama com um riacho de água clara fluindo por ele. Vamos acampar aqui esta noite e ficar aqui por alguns dias. Ela anuncia enquanto pousa sua bolsa e tira algumas coisas. Não íamos entrar em uma masmorra imediatamente? Eu pergunto enquanto coloco minha mochila no chão também. Ela apenas balança a cabeça, pegando alguns galhos de madeira e juntando-os. Eu vou para a floresta, encontrando alguns galhos de tamanhos decentes para fazer uma fogueira. Depois de um tempo, acendemos uma fogueira. Para me sentir confortável, tiro minha máscara agora e sento ao lado dela ao lado da fogueira, olhando para a luz produzida pela chama e ouvindo a madeira enquanto ela queima e racha. Tentando quebrar o silêncio, pergunto a Jasmine. O que fez você querer se tornar uma aventureira? Seu olhar nunca sai do fogo e eu apenas olho de volta para a chama, pensando que ela não queria responder. Depois de alguns estalos de madeira feitos pelo fogo, Jasmine responde suavemente. Eu queria ficar longe da minha família. Entendo. Você está se dando mal com sua família? Eu respondo, meus olhos fixos no fogo. Asterisco cracle asterisco. A Casa Flamesvort foi um grande contribuinte para a guerra contra os elfos. Nossa casa forneceu muitos magos poderosos, tanto conjuradores quanto aumentadores. Nossa linhagem no elemento de atributo fogo é incomparável. Temos muito orgulho disso, porque o fogo é considerado o mais poderoso dos elementos. Ela afirmou. Isso foi o que mais Jasmine falou em uma sessão. Mas Jasmine, você não é. Eu olho para cima, franzindo minhas sobrancelhas. Asterisco acena asterisco. Desde cedo, quando acordei e comecei a treinar, minha família tentou testar minha mana quanto à afinidade com o fogo. Passei por vários testes para que eles pudessem ver como minha mana era exercida e como fluía pelos meus canais de mana. Jasmine continuou. Quando ficou claro que eu não tinha aptidão para o atributo fogo, minha família me evitou. Eu não sabia como responder a ela. Pela primeira vez, a sempre indiferente e fria Jasmine parecia vulnerável. Sinto muito pelo que aconteceu. Foi a única resposta que consegui pronunciar. Balançando a cabeça, ela me dá um sorriso fraco. Os chifres gêmeos me trataram bem e eu não desgosto do que sou. Eu vejo sua palma formar um pequeno redemoinho de vento, emoções diferentes correndo por seu rosto enquanto ela olha para ele. Este mundo era um lugar de discriminação e classificação. As raízes hierárquicas embutidas nesta terra nunca iriam realmente desaparecer. Os humanos normais eram considerados pessoas de segunda categoria, enquanto mesmo entre os magos os aumentadores eram discriminados pelos conjuradores. Vai além disso, onde a menos que alguém seja um desviante ou um especialista em elemento dual, alguns elementos são considerados de classe superior. Por nascer de uma família de magos poderosos com atributos de fogo, ela foi descartada como inferior por causa do atributo elemental que ela teve, algo que a maioria dos magos mataria para adquirir. Ela era uma aumentadora amarelo escuro com habilidade em luta e manipulação de mana na idade de 24 anos. Muitos a considerariam um gênio, mas pelos padrões com os quais ela cresceu, ela se considerava aceitável na melhor das hipóteses.
Colocamos um pouco mais de lenha e colocamos nossos sacos de dormir a alguns metros de distância para que ainda pudéssemos sentir o calor. Deitado, sinto a presença de Sylvie. Ela estava a uma boa distância, mas eu poderia dizer que ela estava segura. Ela me mandou um pensamento, dizendo para não me preocupar e que eu deveria ficar seguro também. De olhos fechados, espero adormecer quando ouço Jasmine murmurar algo. É estranho. Quando falo com você, não parece que estou falando com uma criança. Eu não respondo, fingindo estar dormindo, esperando que ela não pressionasse mais por uma resposta. Bom dia. Jasmine estava de pé e cozinhando algo no fogo no momento em que me levantei. Olho para ver que havia alguns peixes espetados em um galho sendo grelhados. Bom dia. Você deveria ter me acordado, Jasmine. Não há necessidade de você fazer todas as tarefas sozinha. Eu tentei te acordar, você não se mexia. Seus olhos semicerrados que emitem uma atmosfera apática me olham como se eu fosse uma espécie de animal selvagem. Ah, desculpe, eu realmente preciso consertar isso. Talvez fosse porque eu ainda estava crescendo. Depois de comer o peixe grelhado no café da manhã, apagamos o fogo. Jasmine perguntou se eu queria tomar banho no riacho com ela, mas eu apenas disse que iria depois dela. Jasmine? Que isso? Suspiro. Ser um rei virtuoso com moral parece me atrapalhar em momentos como este. Quer dizer que se não fosse um rei, você não iria? MDSKK. Depois de me lavar, coloquei minha máscara e espadas, pensando que iríamos caçar algumas bestas de mana ao redor da área, quando Jasmine me parou. Seu oponente por esses dias será eu. Hein? Não posso deixar de ficar surpreso com a virada dos eventos. Viemos até aqui para treinar? Esta área é perto da masmorra que iremos explorar, mas por estes dias, quero que você se concentre em lutar contra mim. Percebi que seu estilo de luta parece estranho às vezes. Tipo, você sabe o que fazer na sua cabeça, mas seu corpo não ouve você, ou algo parecido. Desembainhando suas duas adagas, ela aponta uma para mim, continuando. Não usaremos nenhum tipo de mana nos próximos dias, enquanto treinamos. Também desembainho minha espada curta. Boa ideia. A mana deve ser usada como um suplemento às suas técnicas, não como um substituto para cobri-las. Use sua outra espada. Jasmine olha para Dausbalada enquanto diz isso. Como você sabia que isso era uma espada? Eu não estava planejando esconder minha arma dela, mas ainda estava assustado. Conhecendo você, aquele bastão preto deve ser algo mais do que apenas uma bengala ou um bastão de prática. Ela apenas encolhe os ombros, caminhando alguns passos mais perto de mim. Eu apenas aceno, jogando a espada curta perto da fogueira. Asterisco China em asterisco. A lâmina translúcida brilha como um azul petróleo claro enquanto desliza suavemente para fora da bainha preta fosca. Segurando-a na minha frente, eu me posiciono. Prepare-se. Sim. Eu poderia dizer que Jasmine estava maravilhada com a aparência da minha espada depois que ela foi sacada. Eu suspeito que terá esse tipo de reação em qualquer lugar, já que sua beleza atordoou até a mim. Sem mana reforçando meu corpo, eu percebi o quanto eu estava me negligenciando. Meus braços pareciam pesados e minhas pernas pareciam frágeis ao empurrar contra o chão. Eu era uma idiota. Eu reclamava toda vez que lutava sobre os limites do meu corpo juvenil, mas em vez de consertar o problema, eu apenas o disfarcei. TCH. Eu não posso deixar de ficar chateado comigo mesmo por isso. Eu dou um golpe forte no núcleo de Jasmine. Poderíamos cobrir nossos corpos com mana se soubermos que não podemos bloqueá-los, para evitar lesões fatais, mas, além disso, não tínhamos permissão para reforçar nosso corpo. Jasmine cruza suas duas adagas,
bloqueando o impulso com facilidade. Ela derruba minha lâmina em um movimento rápido seguido logo em seguida. Minha lâmina afunda no chão enquanto ela se prepara para usar sua outra adaga para acertar minha cabeça. Eu agacho minhas pernas, abaixando meu centro de gravidade enquanto eu puxo minha lâmina do chão. Usando o impulso que ganhei puxando minha espada para trás, eu giro naquela direção para atacar suas pernas. Minha lâmina encontra o ar vazio, Jasmine pulando para evitar o ataque. Ela não será capaz de mudar de direção no ar sem a ajuda de mana, então eu continuo com uma facada. Asterisco clang asterisco. Estou surpreso com o quão pesada foi a força do bloqueio, pois minhas mãos ficam dormentes. Jasmine se recupera graciosamente depois de bloquear minha facada, dando um salto mortal para recuperar o equilíbrio. Dou a ela um sorriso fraco enquanto espero que minhas mãos recuperem o que sentem. Ei, Jasmine, acho que vou precisar de mais do que alguns dias para resolver isso. Seus lábios se curvam ligeiramente enquanto ela balança a cabeça em concordância. Tenho 3 anos antes de começar a frequentar a Academia Shirus. Durante meu tempo na escola, terei muitas chances de me concentrar no estudo de mana. Eu sei o que fazer. 2 anos. Jasmine, não me deixe usar mana a menos que seja absolutamente necessário por 2 anos. Seja em missões ou dentro de masmorras, terei que treinar meu corpo primeiro. Eu embainho minha espada. Isto é apenas o começo.